10 e o versículo 32. Glória ao nome do Senhor. Quero falar nesta noite a respeito das dificuldades da vida do cristão, mas que vale a pena porque há recompensa. Os irmãos vão entender porque vale a pena, porque tem recompensa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo de número 32 diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre filha e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a mim, quem ama o seu filho, a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. Amém. Graças a Deus. Sente-se, por favor, glorificando a Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra. Hoje é culto da bênção da família. E Jesus dirige esta palavra à família. A família. Porque manter uma família não é fácil. Eu sempre tenho falado, casar é fácil. Você namora com a menina, com a moça, casa, tudo bem. Mas o problema é manter o casamento. Manter o casamento. Da mesma maneira, hoje, quem tem um emprego que ganha aí o seu salário mais ou menos, é fácil de ir lá comprar um carro, não é verdade? Você vai lá, compra o carro que você deseja ter, mas o problema é manter o carro. Viu? É manter. Então Jesus, ele aponta esta mensagem, esta palavra para a família. E ele disse em suas palavras, dizendo assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, aleluia, que está no céu. Aleluia. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai, que está no céu. Já ouvimos aqui algo parecido pelo servo seu que cantou o primeiro hino. Se nós deixarmos, ele também nos deixa. Aleluia. Às vezes nós se enganamos
vezes nós negamos a Jesus pelas atitudes que às vezes tomamos, às vezes temos oportunidade, temos como fazer o bem e não fizemos. E nisso nós podemos estar negando a Jesus. Pelo gesto, pelas atitudes. Quando nós sabemos que temos de estar diante de Deus como um culto de rotina, ou sabemos que temos que estar numa reunião dos irmãos e não viemos porque não queremos, estamos negando a fé. Estamos negando Jesus pelas atitudes. Porque Pedro não negou Jesus porque ele queria, mas pela sua atitude. Porque Pedro, ele andava com Jesus e ele era o guardião de Jesus. Ele era o soldado de Jesus. Até então ele puxou da espada, era a pessoa que usava a espada. Então, quando Jesus foi preso, ele puxou da espada. Mas ele não tinha habilidade como soldado. Ele não era soldado, ele não foi habilitado para ser soldado. Mas Jesus chamou ele para ser o guardião, aquele que guardava, ficava ali como soldado. Até então sabemos que quando ele puxou da espada para decapitar, tirar o pescoço, a cabeça do soldado, ele errou, só cortou a orelha. Porque ele não estava capacitado, não tinha capacidade para aquilo. Ele não tinha passado pelo processo, para usar a espada. Mas Jesus chamou ele. Aleluia. Talvez, irmão, nós fizemos algo para Deus e achamos que não somos habilitados ainda para aquilo ali, mas Deus, quando chamou, ele já sabia. Ele já sabia que nós não era capacitados, mas ele nos capacita. É ele que nos dá, aleluia, a capacidade, a habilidade. Porque o Espírito do Senhor vem para isso, para nos capacitar. Mas o que então falta em mim, em você? O que falta então? Coragem. Coragem. Porque quando nós agimos a nossa fé, Deus ele vê então que nós temos coragem. Aleluia. Para usar a ferramenta. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vimos, eu estou indo para outro lado aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Então, negar Jesus não é somente dizer assim, eu não quero mais seguir Jesus. Talvez uma atitude de nós ter condições de fazer o bem e não fazer. A Bíblia diz que se nós temos capacidade de fazer o bem e não fizemos, pecamos. Pecamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus dirige esta palavra, aleluia, confrontando, aleluia, os medrosos, aqueles que no meio do caminho desistem. Aleluia. Então ele afirma dizendo, todo aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que me negar diante do Pai, também eu negarei diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está no céu.
Vamos ver um exemplo. Abre a Bíblia comigo, por favor. Se você puder. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Fala sobre a perseverança. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Lê para mim, presbítero Montarcísio, por favor. Aleluia! Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se perseverarmos, com ele nós reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. E se nós negarmos, por sua vez, ele também nos negará. Então, quando nós negamos de fazer algo para Deus, apenas essa atitude, nós estamos negando. É como um pai de família, né? Ele lá cria os filhos, né? Então ele chega para um filho e diz: olha, meu filho, faz isso, faz aquilo. Se ele for uma pessoa obediente, uma pessoa temente ao pai, ele faz com alegria. Mas o desobediente, aquele que não tem temor, ele diz: não, manda outro, porque eu não tenho capacidade, eu não quero fazer esse tipo de coisa. Estão negando, aleluia, o mandamento de Deus. Quando Deus manda, é um mandamento, está sendo mandado, uma ordem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Glória a Deus. Então, se nós negarmos, ele também nos negará. Aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. As dificuldades, no versículo 34, as dificuldades. Não penseis que vim trazer paz à terra. Claro que ele veio trazer paz. Aleluia! Para aquele que tem paz. É verdade. Ele é o príncipe da paz. Quem tem o príncipe da paz tem paz. Meu Deus! Mas aqui está se referindo a uma família desunida, com pensamentos de pessoas divididas. Então ele diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai. Olha que dificuldade. Entre filha e sua mãe. Viu? Dentro de uma casa, uma família, quando um se converte, ele vai querer que todos andem como ele pensa que tem que ser andar. Aí começa então a guerra. Aí começa então a luta. Começa então a espada dividida. É mãe contra filha. Aleluia. Divisão entre o homem e o seu pai, entre filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Então Jesus deixa bem claro que dentro de uma família, graças a Deus, se tem alguém aqui que diz assim: graças a Deus eu e minha casa servimos o Senhor, que bênção, meu irmão, que alguém possa dizer isso. Toda a minha casa, né? Que bom que todos pudessem, né, ter essa alegria de ver os seus filhos na mesma fé, né, caminhando junto em Cristo Jesus, no caminho.
Mas, infelizmente, Jesus ele fala porque existe isso. Existe. Porque se não existisse, não estava escrito. Então ele diz: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É ali que está. Aleluia. Muitas vezes se busca a Deus, mas no mesmo tempo há uma guerra entre o espírito e a carne, tentando tirar a paz, tentando tirar a alegria, né? Eu e a minha esposa, nós sabemos, eu posso falar, porque nós temos 6 filhos. Então, está dividido. 3 servem ao Senhor e 3 não. Ou melhor dizendo, acho que 2 servem ao Senhor e 4 não servem. E a gente luta. A gente luta. Tem irmãos aqui que a gente conhece que está nessa guerra também. Aleluia. Mas o que fazer? Diz aqui o versículo 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então qual é o dever nosso de pai? É dar conselho, dar uma palavra, ser exemplo. Jesus disse: vocês agora são o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia! Então, mesmo que haja essa guerra, eles estão vendo que tem luz. Eles estão vendo que tem sal. Meu Deus! E o sal não pode deixar de ter seu sabor. Viu? Porque a gente já atendeu tantas pessoas nesse tempo aí de 30 e poucos anos servindo a Deus, dando conselho à família, de pessoas desistir por causa do marido, o marido desistir da fé por causa da mulher, por causa dos filhos. Isso. Muitas pessoas entram em desespero e abandonam a fé. Eu não vou fazer mais nada para Deus, eu não vou mais para a igreja, eu cantava, não vou cantar mais, porque é uma luta. Mas se nós não quisermos ter luta, penduramos a harpa no salgueiro. Penduramos ali, ficamos quietinhos. Aí o sal deixa de dar sabor. Aí sim, daí começa a ser pisado pelo homem. Mas Jesus, Ele quer ver pessoas valentes. Quem ama o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vinha após mim, não é digno de mim. Então, uma pessoa que não toma a sua cruz. Cruz, sabemos que foi algo que levou Jesus a sofrer. É sofrimento. Aleluia. Cruz é algo pesado. Nós sabemos que o instrumento de morte
naquele tempo era a cruz. Tem também a cadeira elétrica hoje também. Mas ninguém naquela época queria colocar uma cruz no peito, porque tinham medo. Porque era um instrumento, aleluia, que levava a pessoa para a morte. É a mesma coisa hoje, ninguém vai desenhar um instrumento, uma cadeira de elétrica, né, e colocar no peito e andar por aí, né, ou na camiseta, né, escrito, porque é algo que leva para a morte. Aleluia. É o instrumento. Então, quando Jesus ele aponta, ele diz assim: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Às vezes ganha, às vezes perde. Às vezes nós temos aí se alegrando lá com a família, no fim de semana. Já tem outros dias que às vezes se torna difícil, viu? Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só bonança. Tem momentos de fraqueza, de tristeza. Quando Jesus foi para o Getsemane, quando Jesus subiu, ele levou os seus discípulos. Getsemane significa lugar de dor, de entrega, de sofrimento, aonde ele orou, que a Bíblia relata que o suor dele era tão forte, aleluia, a oração diante de Deus, que caía no chão gotas de sangue. Já pensou? Tamanho é a angústia, a tristeza na alma de uma pessoa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele tinha um propósito, ele já sabia. Mas nós não sabemos. A gente passamos por uma dificuldade, mas não fomos avisados, não sabemos. Mas a Bíblia alerta que no mundo tereis aflições. Então, quando nós temos dentro da palavra, quando passar por um momento difícil, Jesus já tem alertado: no mundo tereis aflições. Aleluia. E aqui ele ainda fala um pouco mais forte: aquele que não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perder a sua vida pela minha causa, achará. Como disse o apóstolo Paulo, que se cumpra em mim o ministério da palavra que Deus me deu. E ele disse ainda: não sei o que me espera em Jerusalém, senão prisões, aleluia, e sofrimento. Quando nós falamos de missão hoje, né, a gente teve também algum tempo na missão, e muitos acham que fazer missão, o que está esperando lá naquela cidade é uma casa boa, um carro na garagem para ele passear com a família, um salário bom todo mês depositado. Isso é fácil fazer missão, não é verdade? Hã? Não, você vai à igreja, vai estar colocando todo mês ali, vai te dar uma casa lá em tal lugar, você vai estar ali. E essa missão é fácil.
Mas quando Jesus refere-se a uma missão, ele diz: eu vos envio em meio de lobos. Aleluia. Aleluia. Não leve consigo sandália, 2 túnicas, porque o obreiro é digno do seu salário. Então é Deus que sustenta. Quando Ele faz a obra crendo em Deus. Então nós não temos a nossa vida como preciosa. Eu não sou contra quem bate uma foto e lança nas redes sociais. Mas nós não temos a nossa vida como preciosa para atender as pessoas. A nossa vida é gasta em Cristo Jesus. Aleluia. Mas assim é que Jesus fala em nosso meio a respeito disso. Nós vamos lá para Mateus 16 e 24 e nós já vamos encerrar com uma oração. Mateus 16, 24 e 25, 2 versículos, para nós entender o que Jesus está nos falando a respeito desse assunto. Vamos lá, quem achou? Vai aqui. Então disse Jesus a seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. perdê-la. E quem perder a vida, E quem perder a vida por mim, por minha causa achará. achará. Eu não sou contra, irmão, quem quiser usar maquiagem, alguém quiser fazer uma academia, não sou contra. Mas não fizemos isso, aleluia, para se apresentar aos homens. Fizemos isso para manter a saúde. Aleluia. Então, quando se entrega a Jesus, ele renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo. Eu não faço isso, não faço aquilo, porque Jesus condena. Eu fazia isso, fazia aquilo, mas não entendia. Hoje eu encontrei a luz. Aleluia. Então eu não faço mais o que eu quero. Eu faço o que Ele me ordena. Aleluia. Quando nós temos assim, irmãos, aleluia, nós temos andando no caminho. Amém? Graças a Deus. Então vamos se colocar de pé.